Bom dia, pessoas, bom dia a todos os presentes. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a nossa socioterapia, aqui na Casa dos Conselhos do município de Cruzeiro. E nós centralizamos a nossa socioterapia digamos assim, numa temática central que é a educação, né? Que o movimento que promove este nosso encontro, o AME, é o movimento Amigos da Educação. Então, tudo que nós falamos aqui, em suma, busca uma perspectiva de prática educativa. E aí, nessas minúcias temáticas, né, esmiuçando esta temática educação, a gente desenvolve uma socioterapia que fala de algumas temáticas oriundas ou até mesmo adjacente à temática educação. E hoje nós vamos falar de educação e formalidade, porque nós vivemos num mundo, né, que demanda de nós uma formalidade. A nossa estrutura social, inclusive, ela é formatada numa plataforma formal que, volta e meia, eu menciono a nossa Constituição Federal, né? A nossa Constituição Federal é uma plataforma formal de nossa Constituição Social, ou seja, como nossa vida social vai ser regida, como que nós nos norteamos para uma vida social, para uma relação social. Nós temos a Carta Magna como nosso elemento norteador principal, que é muito mais de que ser uma mera lei, né? Porque de fato é o elemento que nos norteia para que nos posicionemos no cotidiano, para que facilitemos as nossas relações no cotidiano. Isso na individualidade, às vezes passa no sujeito individual, passa às vezes para ele desavisado. Mas numa análise totalitária, hipercomplexa, intercontextualizada, numa visão sociológica, nós contemplamos isso como a formalidade regente de uma vida social. Então é uma formalidade, um acordo, uma proclamação da Carta Magna, né? Que a partir daí a gente busca fortemente ser norteado por aquela Carta Magna, ainda que muitas vezes nós não temos muitas consciências disso. Mas nossa vida cotidiana, as instituições de poderes são instituídas e constituídas com base naquela Constituição. Envolve tudo, né? Envolve tudo, exatamente. Então o aspecto formal, no âmbito da educação, porque embora a educação fale de um aspecto humano, mais humanizado, mais do próprio ser humano, este ser humano vai viver norteado por um aspecto formal. Por isso que nós hoje separamos o tema educação e formalidade, para falarmos de algumas formalidades envolventes à educação, e já comecei adiantando que vai muito mais do que o reconhecimento e cumprimento de leis, o reconhecimento e cumprimento dos direitos, deveres, né? Sempre falando direito como também dever, porque direito é imbricado de dever. Muitas vezes supõe-se que direito é uma coisa e dever é uma outra coisa, mas ambos são imbricados. Volta e meia tenho dito isso, não me canso de dizer, como Jalal Rumi no século XIII já dizia gritantemente, né? Não há a menor dissociação entre direito e dever. O direito em si é também o dever e o dever em si é também o direito. Ligados, né? Estão completamente ligados, né? Estão completamente imbricados. Inclusive eu sempre digo que a própria Carta Magna, que é uma carta de direito, é antes de tudo uma carta de dever, porque quando ela diz assim, tem direito o ser humano? Bom, o dever é ser humano para ter direito, né? Então é imbricado. Mas falando da educação e formalidade, hoje eu separei aqui para falar do aspecto educação e formalidade, uma formalização que vem ocorrendo no Brasil
em todas as áreas, inclusive na área da educação. E na área da educação em específico, fora recentemente instituído, recentemente porque tem poucos anos, o Conselho Federal de Educadores e Pedagogos. Então você tem o Conselho Federal de Medicina, né, e seus respectivos conselhos regionais. Você tem o Conselho Federal de Advocacia, conhecido como Ordem dos Advogados do Brasil, que vem a reger esta profissão. Você tem o Conselho Federal de Engenheiros, enfim, você tem vários conselhos profissionais que, no âmbito formal, regulamentam estas profissões, tratam de interesses dessas profissões, portanto, também dos profissionais que possuem essas profissões, né? O Conselho Federal de Educadores e Pedagogos nos chama muita atenção, porque o educador é talvez a profissão mais antiga do mundo, né? Porque principalmente nos dias atuais, toda a ação cotidiana hoje é também uma ação educativa em âmbito profissional. Todo profissional, o médico, quando está consultando um paciente, ele não está educando também o paciente quando ele diz: olha, faz isso, faz aquilo, coma melhor, não fume, não beba, coma vegetais apenas, privilegie vegetais, enfim, ele está numa prática educativa também. Né? E idem para os demais, né? O arquiteto, o engenheiro, quando está lá numa obra de uma construção civil, está falando: olha, põe mais cimento ali, menos cimento lá, ali o ferro tem que ser de 3 polegadas, lá tem que ser de 5. Ele está numa ação educativa. Então nós observamos que o aspecto educativo ele contempla todas as demais. Logo, nós vamos observar que a educação é como se fosse a primeira das profissões, ou pelo menos uma das primeiras. Mas o aspecto formal dela está vindo bem depois destas algumas que eu citei. A medicina, o direito, né, a advocacia, e a engenharia e a arquitetura. Vem surgindo depois, né? Conselho Federal de Serviço Social, né, também já possui décadas. E para educadores, nós temos um conselho recente, né? Então nós temos o Conselho Federal de Educadores e Pedagogos, mais voltado para o pedagogo mesmo. Porque quando a gente fala em educadores, você tem o licenciado em matemática, que não necessariamente é um pedagogo. Você tem um licenciado em física, você tem um licenciado em história, que não necessariamente é um pedagogo. Contudo, a Política Nacional de Educação tem privilegiado o educador pedagogo, compreendendo esse educador como aquele que não basta que ele seja um licenciado em matemática, em física e química, não basta que ele seja apenas um licenciado em alguma área técnica, em alguma disciplina técnica, né? Em alguma disciplina científica. Ele precisa ser também licenciado na arte de ensinar, que é a pedagogia, na disciplina científica que estuda as metodologias de ensino-aprendizagem, as formas de ensino-aprendizagem, a forma de relacionamento no espaço de ensino-aprendizagem. Então, privilegiando o pedagogo. E este conselho é recentemente instituído. Que bom saber que o pedagogo é tão bom assim. Que bom saber que o pedagogo é tão bom, tão importante, né, Isabel? E só os bons pedagogos, como os aqui presentes, sabem que é importante saber destas coisas importantes, né? Importante, sim. Exatamente. Então, o pedagogo vem sendo privilegiado e a Política Nacional de Educação vem entendendo a importância desse. Por que ela vem entendendo a importância deste profissional, pedagogo? Porque compreende-se que toda dificuldade no espaço de ensino-aprendizagem, falando agora especialmente das dificuldades e desafios no espaço de escola, é porque ali está ausente o pedagogo excelente.
Ô Alan, você está fazendo alguma crítica? Não, estou fazendo uma constatação que a Política Nacional de Educação vem trabalhando em cima dela, porque já vem compreendendo que as dificuldades nos espaços escolares, nas escolas, é exatamente porque falta pedagogos excelentes, porque não são suficientes pessoas que estejam licenciadas em disciplinas científicas, porque num processo de formação do ser humano, ele precisa de muito mais do que aprender a fazer conta, ele precisa de muito mais do que conhecer a história do mundo. Como diz o excelente pedagogo Tião Rocha, meu amigo, antes de eu ensinar a história do mundo para o meu aluno, eu quero saber da história dele, da história de vida dele, como que ele chegou até aqui, como que ele vive para chegar aqui todos os dias. E eu só aprendi a ser este educador, Tião Rocha falando, quando um dia um aluno meu, o melhor aluno da minha sala, pulou de um prédio, aos 14 anos de idade. E aí eles, aquela situação, e um dia chegou para dar aula sobre que o garoto tinha feito isso, e foi lá até o velório do garoto, chegou lá no velório, os pais do garoto de 14 anos estavam lá. E aí quando viu ele lá, o senhor é o Tião Rocha? Eu sou o Tião Rocha. Então o senhor vai saber nos explicar o que é que aconteceu. O Tião Rocha falou, como assim o que aconteceu? É o que aconteceu com o meu filho Álvaro. Por que ele pulou do prédio? O senhor sabe me dizer, Tião Rocha? Eu não faço a menor ideia. Mas por que vocês estão me perguntando isso? Estão dizendo que eu vou saber responder. E os pais disseram assim, porque Tião Rocha era o nome que ele mais falava dentro de casa todos os dias. Tião Rocha então diz que cai a ficha. Cai a ficha porque aquele aluno o tempo todo falou com ele e ele não ouviu. Ele não chegou a conhecer. Ele não chegou a conhecer aquele aluno. E o aluno conhecia ele muito bem. E aí ele diz que depois desse dia ele aprendeu com o Álvaro que antes de falar de história do mundo, história geopolítica, ele ia falar da história de vida das pessoas que com ele estivessem no espaço de ensino-aprendizagem. Então a Política Nacional de Educação vem constatando a importância do pedagogo, que na origem do termo, na etimologia do termo pedagogia, que é a ciência, a arte de ensinar, e como arte, portanto não é apenas uma disciplina técnica, vem contemplando este como uma figura crucial, precípua no espaço de ensino-aprendizagem. E obviamente muitos licenciados também são licenciados em pedagogia, assim muitos estão fazendo na atualidade, buscando, inclusive hoje é obrigatório que o professor seja também licenciado em pedagogia. Então, como a pedagogia tem ganho esta importância, surge com isso um Conselho Federal para regulamentar, reger, orientar esta atividade profissional de educador e pedagogo. Apoiar ele. Né? Apoiar ele, orientar, dar um suporte em forma de conselho, né? E o que nós vamos começar a observar nessa formação deste conselho? Um aspecto formal do educador sendo desenvolvido, o aspecto formal profissional. E quais seriam as vantagens, né, de termos um Conselho Federal de Educadores e Pedagogos? Bom, são N vantagens, que o próprio Conselho poderia falar muito melhor do que eu. Mas aqui eu quero apontar algumas coisas que para nós em nosso município serão muito importantes. Essa é ótima, né? A primeira coisa é começarmos a constatar que o pedagogo é um profissional de mesma importância que um profissional em medicina, que um profissional em direito, que um profissional de qualquer área.
Então esse é o primeiro, a primeira observação que nós podemos fazer. E por ele ter a mesma importância, deve ele ser tratado por toda a sociedade como aquele que tem a mesma importância. Então eu tenho de dirigir-me e tratar um pedagogo, um educador, do mesmo modo que eu dirijo-me e trato um médico, dirijo-me e trato um jurista, um advogado, um promotor, um juiz. Eu tenho de dirigir-me assim para com o educador pedagogo. E a partir do momento que o educador pedagogo se filia ao Conselho Federal, e ele pode filiar-se a partir do 3º semestre do curso de pedagogia, né? Então, enquanto estagiário, ele já pode, e isso é um grande diferencial que observo eu enquanto assistente social, a grande vantagem do Conselho Federal, porque o estágio é estágio profissional. O estágio não é um espaço exclusivo teórico, não é um espaço exclusivo de ensino, é um espaço de processo de formação profissional, logo também é uma profissionalidade. Ele é o estudante, mas também é profissional, porque ele já está num processo de formação profissional. Ele pode não ser ainda um profissional formado pleno, mas ele já tem no seu cotidiano ações profissionais. E o conselho percebe isso e associa o estagiário como aquele que já pode fazer parte do conselho profissional, para que ele inclusive tenha presencialidade no conselho, ou seja, o estagiário pode reivindicar diante do Conselho Federal de Educadores e Pedagogos. Ele pode tanto reivindicar diretamente para o conselho, como reivindicar para a sociedade como um todo. Ou seja, olha aqui, eu sou filiado ao conselho, me trate como médico, como juiz, como promotor, como advogado. Ele vai ter o espaço dele. Ele vai ter o espaço dele. Porque formalmente ele vai estar consolidado agora como esse que é representado por um Conselho Federal. Isso é muito bom. Isso é ótimo! Isso é muito bom. Isso é ótimo! Né? Gostei de saber disso. É muito bom. Então, uma vez que eu sou aquele filiado enquanto estagiário, quando alguém eventualmente estiver, e é comum as pessoas estarem desavisadas de muitas coisas, é natural. Ninguém detém todos os saberes, todos os conhecimentos inerentes a todas as profissões, a todos os códigos de ética. Então é natural que alguém desavisadamente possa solicitar a um estagiário em pedagogia que ele faça alguma coisa que ele não deve fazer. É natural. E se ele estiver amparado por um conselho, ele vai ter mais condições de esclarecer que ele tem o dever de não realizar determinadas coisas. Ele tem o dever de não realizar determinadas coisas, que às vezes desavisadamente solicita-se dele que ele realize algumas coisas. E vice-versa. Eu também terei condições de apresentar aos estagiários, eu também, educador, representado por um conselho, estagiário, nós temos um Conselho Federal que nos representa. Algumas coisas devo eu solicitar e algumas coisas você pode buscar saber antes de eu solicitar-lhe. Vai fazer nossa vida melhor. Nós vamos ter esse apoio agora. Nós vamos ter esse apoio. Então, nós temos N vantagens, que eu disse que o Conselho Federal poderia dizer melhor do que eu, mas já apresento aqui para o nosso município. Uma das vantagens de termos o conselho nos representando, porque o conselho, como o nome sugere, é um conselho que nos representa, né, que vai tratar de assuntos de nosso interesse enquanto educadores e pedagogos. Então, o conselho, nessa representatividade, formalmente nos dá esta representatividade. Nos faz essa representatividade, ou seja,
A partir do momento que eu sou inscrito no conselho, eu tenho um número de registro, eu atuo e falo, reivindico, determino, estabeleço, solicito e realizo, cumpro com esta representatividade formal. Minha vida facilita como um todo. Por que eu chamei a atenção do aspecto formal da Constituição? Porque quando eu tenho um Conselho Federal e agora uma instituição formalizada de mim, educador, eu tenho uma aproximação com a própria Constituição. Em grosseiras palavras, eu posso reivindicar com mais categoria os direitos e deveres constitucionais. Porque agora eu tenho uma representatividade formal também. Eu não sou apenas uma pessoa que falo que tem uma profissão e quero reivindicar uma formalidade constitucional estabelecida constitucionalmente. Eu tenho um conselho federativo formal me representando. Eu já sou parte de um mundo formal. Eu sou um profissional também formalizado. Logo, me sinto até orgulhoso nisso. Já me sinto até a própria Constituição. Me sinto orgulhosa nisso, de ser uma pedagoga. De ser uma pedagoga. Já me sinto parte da Constituição, que é formal, e eu agora sou representado por um órgão formal também, né? Então, nossa, é muito legal, né? Eu faço o mundo, faço tudo, né? Posso educar o mundo agora, né? Agora, enquanto membro representado pelo Conselho, posso educar o mundo! Posso educar os alunos, as crianças, os colegas, a escola, o município, porque falo com uma representação de Conselho Federal, né? Inclusive, sou certificado nacionalmente como pedagogo. Posso a qualquer lugar do Brasil falar e provar e agir como um pedagogo. Não tem apenas uma formação que me licenciou como um pedagogo. Eu sou agora também aquele que tem uma representatividade formalizada diante de um Conselho Federal, onde então eu reivindico, cumpro, realizo, determino, estabeleço, solicito, cumpro, né? Enfim, tenho com mais clareza minhas atividades profissionais. Então nós observamos quantas vantagens, né, nós temos uma vez que nós somos representados por um Conselho Federal. E eu disse e repito mais uma vez que o próprio Conselho poderia nos dar muito melhor do que eu apenas aqui enquanto assistente social, estou apenas, né, como mediador da socioterapia aqui, mediador da socialização dessas informações, apenas agregando algumas noções, alguns conceitos, algumas possibilidades diante da filiação ao Conselho Federal, mas chamando a atenção que muito mais do que ficar numa expectativa de que o Conselho poderia me fazer, ainda que ele nada me faça, o simples fato de eu ser representado por um Conselho Federal, eu já trago prerrogativas de representação nacional. Olha só! Importante, hein? Importante, né? Posso até falar direto com o presidente. Agenda o horário para mim, presidente da República, né? Brincadeiras não à parte, mas conjunta da nossa realidade, mas falando seriamente, né? E sempre seriamente, não tem nenhum empecilho que venhamos introduzir o humor na nossa fala, né? Sempre com a preservação ética. O que nós estamos observando é que isso nos dá de fato, porque quando eu falo formalidade, representação nacional, brinquei, mas para atinar para um detalhe fantástico existente na Constituição Federal, onde lá diz que todos são iguais perante a lei. E com uma representação formal, eu tenho mais condições de esclarecer sobre esta atinência a qual agora eu faço. E esta atinência a qual agora eu faço já é observado pelo amigo Paulo Freire em uma das falas dele, quando ele diz que muito mais do que deter um conhecimento
é ter um saber introjetado. Em outras palavras, Michel Foucault vai dizer que uma vez que eu apreendo um saber, eu detenho um poder. Olha que coisa interessante que eu estou dizendo aqui. Quando eu apreendo um saber, quando eu participo de uma reunião dessa de socioterapia, apreendo um saber, eu já a partir daí adquiro um poder. O poder consiste no saber, e o saber aqui sendo definido como um conhecimento introjetado, interiorizado, sentimentalizado. Logo, eu não sou aquele que reivindico por direitos, eu sou o direito personificado. Eu sou o direito vivo. Eu não reivindico, eu vivo, ponto, acabou. Eu não vou esperar ninguém prover o meu direito. Eu sou o meu próprio direito sendo provido por onde quer que eu vá. E quando eu tenho o Conselho Federal enquanto meu representante, eu sou aquele que agora sou o direito vivo, provendo-se com uma representatividade formal neste meu prover. Ou seja, eu agora também provenho o meu direito e dever com um número de registro, com uma formalidade. Se alguém tiver alguma dúvida, eu carimbo com o meu número. Se alguém tiver alguma dúvida, tome o meu carimbo e leve ao Ministério Público, aos tribunais de justiça, às instâncias que têm poder para questionar-me. Posso provar, né? Posso provar, né? E como a vida fica maravilhosa quando a gente introjeta saberes. Quando a gente fácil. Fica mais fácil. Quando a gente socializa informações que de fato são informações importantes, passíveis, necessárias de serem importadas para o sujeito em sua individualidade, é quando a vida vai facilitando para todos nós. E por isso que eu não canso de imbricar e elucidar a noção de direito e dever. Porque ao mesmo tempo eu estou aqui também, colocando o dever imbricado com o direito, para que tenhamos mais condições de realizar. E como vai dizer o meu exímio amigo educador Rodrigo Vinícius Sartori, professor doutor da Faculdade de Educação São Luís, também da Faculdade de Educação São Luís, tem o Rodrigo, tem um vasto trabalho, ele vem dizer sobre o quanto possibilidades vão abrindo-nos, quantas possibilidades vão surgindo diante de nós quando nós vamos apreendendo estes saberes. Porque nós vamos percebendo que quanto mais noção de nossos direitos e deveres nós tivermos, porque às vezes nós poderíamos supor que seria legal a gente ter noção só dos nossos direitos, desimbricado do dever. Mas isso não é legal, porque aí é quando eu me torno um falador. Eu quero meu direito, e fica todo mundo me freando, porque eu não estou atento aos meus deveres. Agora, se eu estou atento aos meus deveres e aos meus direitos, nada me detém. O Alan, nada te detém? Só a Constituição Federal. Ela me detém. Aliás, ela não me detém, ela é meu norte. Eu não estou para transpô-la mesmo, porque tenho consciência do meu dever que ela deve me nortear. O apoio, né? Então eu não só não tenho nada que me detém, como eu tenho todas as instâncias de poderes para me apoiar para ter ela como norte. Porque estes são os deveres de todas as instâncias de poderes formais, instituídos. Cumprir a Carta Magna, ser norteado pela instituição, e se eu próprio estou buscando o norte pela instituição, todas essas instâncias de poderes estão em meu apoiar. Não vou esquecer essa carta aí, não. Não vamos esquecer a carta. Então, não canso de elucidar a imbricância de direito e dever para que
tenhamos condições, como mencionei meu amigo Rodrigo Vinícius Sartori, professor doutor, para que tenhamos essa noção da importância e do prazer de realizarmos cada vez mais os nossos direitos e deveres. Muito mais do que um reivindicar, um realizar destes, buscando sempre conhecer cada vez mais, para assim realizarmos cada vez mais. Em outras palavras, é o que o amigo Albert Einstein também vai dizer sobre quando eu apreendo saberes, é quando o prazer me é maior a cada vez mais. Por que o prazer vai ficando cada vez maior? Porque eu percebo que aprender saber não é só deter um conhecimento sobre um direito meu, sobre o que eu posso reivindicar. É eu deter um saber como eu posso ter esse direito garantido e este dever cumprido. É quando eu sei como viver meu direito e dever. É quando eu não vou ficar à mercê de que alguém tenha boa vontade de prover para mim. É quando eu não ficarei à mercê de meu nome ser contemplado numa lista que sabe Deus quando um dia chegará. É quando eu simplesmente sei o exato momento, aonde, quando devo ser estar. Porque aí eu detenho o saber para me posicionar diante de meus direitos e deveres. E tudo isso só para falarmos hoje do tema formalidade e educação, porque estou chamando a atenção para um aspecto formal e hoje não privilegiei os assuntos pedagógicos, pelo menos não privilegiei em termos conceituais, porque privilegiei em termos expositivos. Estou aqui expondo uma pedagógica dentro dessa ação interdisciplinar, que é uma prerrogativa da socioterapia, onde aqui eu busco elementos de várias disciplinas científicas, entre estas a própria pedagogia, buscando aqui uma forma de também, como educador, expor-me ideias que estão sendo socializadas neste momento. Porque essa nossa socioterapia promovida pela AME é uma mera socialização de informações. Nós estamos apenas aqui socializando, inclusive os demais participantes podem a qualquer momento algo apresentar, que eventualmente vem até sobrepujar estes conceitos os quais eu agora aqui socializo. Então fica a critério de cada um estar expondo, estar apresentando, para que assim nós, nessa proposta de ensino-aprendizagem, compartilhemos estes nossos saberes e assim venhamos a construir e a ampliar cada vez mais os nossos saberes. Falando um pouquinho sobre diretamente sobre os benefícios, ou talvez uma definição um pouco mais precisa, sobre as necessidades de estarmos filiados, associados ao Conselho Federal de Educadores e Pedagogos, para que educação e formalidade faça parte de meu cotidiano de maneira mais significativa, de maneira mais considerável. Quando eu tenho uma filiação, eu falei aqui sobre ter essa representatividade do conselho, etc, tudo, mas é quando também no meu cotidiano eu vou mostrando para a própria sociedade que o pedagogo é um educador que precisa ser visto como tal. É quando eu, pelo simples fato de ter uma representação e expor isso no meu cotidiano, é quando a sociedade como um todo, o alunado, os estudantes, os colegas, os gestores, enfim, a sociedade como um todo, vão introjetando em si que o educador é alguém que está muito além de ser uma pessoa que está ali para cuidar e orientar o alunado. Ele é um profissional que tem uma representatividade nacional, ele é um profissional que traz uma prerrogativa
de construto social, ou seja, ele é agente construtor de ideários para a sociedade, que não é só alguém constrói e ele vai elucidar, ele também é aquele que vai construir, ele também é aquele que vai ser o criador de ideários, não o expositor, mediador, facilitador apenas dos ideários, mas também aquele que cria o ideário. E isso é muito importante, especialmente nos últimos tempos. Temos visto vários teóricos chamando a atenção para este aspecto. Eu próprio tenho chamado bastante o aspecto para a municipalidade. Não adianta eu ficar pegando aqui Michel Foucault, França, século XX, se eu estou aqui Brasil Cruzeiro 2018. Eu até busco, lanço mão dele para alguns conceitos numa perspectiva generalista, num ideário generalizado. Mas eu preciso conhecer quando é que Michel Foucault e o Zezinho do bairro do Itagaçaba têm relação? Como é minha prática aqui no cotidiano com o Zezinho ou com a Mariazinha daquilo que Foucault disse na França no século XX? Quando que eu vou imbricar este conceito de Foucault? Então eu preciso ser aquele que vai criar uma ação educativa em especificidade para aquele meu projeto socioeducativo, para aquele meu projeto dentro de uma escola naquele momento, naquele ano, naquele bimestre, enfim. Eu preciso ser aquele que vai criar também, não aquele que recebe pronto. Porque se eu receber tudo pronto, eu vou receber de alguém que não conhece o Zezinho. E aí vai acontecer o que aconteceu com o meu amigo educador John Bosch. Eu recebo algo pronto, vou transmitir e realizar pronto, e meu aluno aos 14 anos de idade pula do prédio e se mata. E quem são os responsáveis? Todos que não me ensejaram eu criar naquele momento para atender à necessidade da singularidade do aluno. Porque embora falemos que educação é uma proposta de vida social, de relações sociais, de formação para uma vida social, eu jamais posso deixar de prescindir que este ser que forma é um indivíduo. É uma pessoa. Não é um CPF. É uma pessoa. É um ser humano. É um ser humano, com uma individualidade, com um objetivo, com uma necessidade única. A necessidade dele é única, é diferente de todos os demais no universo. A personalidade dele é a própria. A personalidade dele, exatamente. Então, eu sou aquele que vou atuar dentro de um projeto socioeducativo que contemple uma necessidade social, mas eu vou agir com sujeitos individuais, como eu aqui agora estou agindo. Tanto que eu estou aqui falando e interagindo trazendo o que eu trago no meu cotidiano, o que eu absorvo no cotidiano, o que me apresentam de necessidades neste cotidiano, o que me apresentam aqui agora. Todas estas nossas reuniões de socioterapia, antes de iniciar, é decidido qual vai ser o tema, justamente para atendermos a necessidade aqui. Eu não posso determinar um tema e trazer para cá e impor nos participantes. E se não for esta a necessidade dele? Eu vou estar falando de uma coisa que não atenda à singularidade daquele indivíduo. Logo que eu estou falando não serve para ele, logo eu deixo de ser o mediador, o educador, o facilitador, um aprendente neste processo. Eu vou ser um falador só, né? E parece que eu já não sou tanto, né? Mas eu devo atentar-me pela necessidade da singularidade, para que assim eu possa atuar numa perspectiva de educação de excelência, que é quando eu estarei a perceber a possibilidade de minha realização excelente, pelo simples fato de estar atento quais seriam as ações de excelência naquele momento.
para aqueles sujeitos, com suas necessidades, com seus objetivos. Todos nós com uma meta a ser realizada, cumprir nossa cota, nossa fração nesse processo educativo, né? E aqui, chamando a atenção pela formalidade, né? Nós estamos aqui cumprindo nossa parte deste processo educativo de formação de pessoas, né, dentro de uma sociedade, pois como nós vimos, nossa socioterapia, que é uma técnica de prerrogativa interdisciplinar, né, sendo resumidamente uma ação reflexiva e educativa, de consequências terapêuticas proativas, porque nós nos sentimos simplesmente com o bem-estar elevado após cada reunião, né? Não numa conotação psicológica, que não é o objetivo. Mas nossa socioterapia ela vem a promover o fortalecimento institucional, como já falei por vezes, né? Ela vem ela vem a fomentar esta organização coletiva e ela é destinada a essa integração social. Quando a gente vai conseguir nesta integração compartilhar melhor as nossas necessidades, porque quando que nós vamos compreender melhor nossas necessidades? Quando nós estivermos cada vez mais integrados. Porque não tem como eu expor minhas necessidades se não estão integrados a mim para ouvirem minhas necessidades. E não tem como eu ouvir a necessidade do outro se eu não integro-me ao outro para ouvir sua necessidade e assim ambos satisfazermos nossas necessidades. Então eu necessito priorizar, né, esta integração. E essa nossa formalidade aqui hoje era para que falássemos da importância de sermos estes educadores, pedagogos, que também devem trazer esta prerrogativa de formalidade, porque, embora talvez nós não tenhamos muita consciência disso na prática cotidiana, porque o objetivo do educador é a aprendizagem, e às vezes a gente acaba sendo tendenciado a desprivilegiar os aspectos formais, porque no cotidiano, especialmente numa pedagógica infantil, a gente não vai pedir para a criança assinar, carimbar, né? A gente não será burocrata com a criança e a gente naturalmente não tendenciaremos a essa vivencialidade formal. Mas nós estamos diante de um processo educativo para com a criança, com todas as responsabilidades formais que o ofício nos impõe. Eu estou ali, eventualmente, não tendenciando a ter a formalidade, mas a formalidade está atenta a mim. A Constituição, as instâncias de poderes e os agentes constitucionais estão atentos às minhas práticas. É quando muitas vezes nós podemos inclusive incorrer por situações das mais complexas, por não atentarmos esta formalidade existente, permanente no nosso cotidiano. Estamos envolvidos, comprometidos, submersos nessa formalidade. Se a gente não se atenta, essa formalidade pode, de algum modo, nós sem intenção, podemos ter de responder por coisas das quais nós não quereríamos e não intentamos por responder. Simplesmente porque não atentamos por uma formalidade que era existente. Que é existente, permanece existente, né? Então, por isso, estou atinando pela necessidade, de modo proativo, irmos de encontro a esta formalidade. Irmos de encontro a uma formalidade que nos elucide melhor sobre estas formalidades inerentes ao profissional educador-pedagogo, inerentes ao ofício, né, da profissão, da atividade de pedagogia, da atividade de educação, e aí vamos cada vez mais absorvendo elementos que nos subsidiem
que simplesmente e superficialmente reivindicar por uma questão formal ou por direito. Eu sempre tenho dito isso, não me canso de dizer como assistente social, como gestor social, como educador, reivindicar não tem a menor relação com garantia. Eu posso reivindicar, mas qual a garantia que eu terei garantia do que eu reivindico? Então, mais importante do que reivindicar, ou do que saber reivindicar, é saber como garantir. E saber como garantir não tem quase nada a ver com reivindicar. Tem a ver com ser. Por isso que eu não desembrigo direito e dever, porque é quando eu sou aquilo que eventualmente eu iria querer reivindicar. É quando que eu eventualmente poderia reivindicar, naturalmente já me é oferecido dado. Porque eu já vivo a reivindicação, eu já sou a reivindicação com minhas ações. Eu já me posiciono reivindicativamente. Eu já me posiciono cumprindo os requisitos que me daria condições para reivindicar. É quando naturalmente, consequentemente, os atores envolvidos no processo me ensejam, me propicia, me proporciona, me realiza, me permite cumprir, me permite realizar, me permite, enfim, né? Como eu já falei, naturalmente, tudo muito natural, né? Por isso que é muito bacana a filosofia, né? A filosofia, como diz meu amigo doutor filósofo Francisco Regis de Moraes, não é um emaranhado de coisas que paira sobre a mente de nós réis mortais. É apenas o simples cotidiano. É que a filosofia nos dá uma forma complexa de observar o simples. O dia a dia. O dia a dia, mas ela serve para o dia a dia, ela tem que servir para o dia a dia, ela tem que estar a serviço do cotidiano, né? Do simples cotidiano. Bom, então, finalizando aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Está tudo bem até aqui, embora o espaço é aberto constantemente para estas perguntas, colocações, pois nossa fala aqui é democrática, né? Todos podem falar a qualquer momento o que quiser. Eu só queria finalizar dizendo sobre a importância da formalidade e educação. Perceber que educação, sem sombra de dúvida, sobrepuja a figura do ser humano, mas para eu ter condições de agir com este ser humano, para eu ter condições de atuar nesse processo educativo para com o ser humano, para eu subsidiar-me de elementos que me dê condições de agir nesse processo educativo para com o ser humano, atentar para os aspectos formais é o que me subsidiará, é o que fomentará esta minha realização que eu almejo ser de excelência, porque quando realizando de excelência é quando tudo mais me será cada vez mais prazeroso, como assim disse o amigo Albert Einstein. Bom, então agradeço mais uma vez a companhia de todos vocês, muito obrigado pela participação, pela socioterapia e até o nosso próximo encontro. Até mais!